Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma Tribunal do Conhecimento. Esse ano é a nossa última Tribunal do Conhecimento, tá? Então, vocês podem fazer perguntas para a nossa convidada, que é uma pessoa hoje aqui com a gente, né? Qualquer dúvida, vocês podem fazer perguntas no nosso WhatsApp, tá? Então, 982532225, também no Instagram ou no Facebook, ok? Hoje o tema é, eu tenho para fechar, né, que é o autoconhecimento, é para a gente descobrir quem é você. Bom, Diana, bem-vinda. Uma boa noite para todos nós. É com grande alegria, né, que a gente fecha aí com chave de ouro, né, mais uma turma do autoconhecimento. E a gente veio aí, ó, mês a mês, trazendo temas, né, de assim, uma importância enorme para a gente e que estamos juntinhos nessa caminhada nossa aí do autoconhecimento. E aí, igual a Helena falou, para fechar com a chave de ouro, esse nosso tema aí, de quem de fato somos nós. Será que de fato nos conhecemos? Sabemos quem somos lá no nosso mais íntimo, lá no nosso mundinho, lá dentro do nosso coração? Né? E aí, trouxemos hoje, né, questionamentos, reflexões, aí para a gente fazer e conversar ao longo aí da nossa uma hora, né, para a gente ver de fato quem somos nós e se de fato a gente realmente se conhece, né? E agradecer para a Mãe do Céu por essa oportunidade de estarmos aqui conversando, dialogando, né? Porque isso é uma oportunidade de um tamanho gigantesco e que só vamos abraçar essa oportunidade se quisermos também, né? Ninguém é obrigado a nada nessa, não é verdade? Então vamos aí no nosso primeiro slide. Vamos ver se vai funcionar, né? Funcionou. Pois é. Dificilmente seremos felizes sem que antes a gente se conheça aqui, ó, na nossa palma da mão, na palma da nossa mão. Será que a gente se conhece mesmo de verdade, né? Se ainda a gente nem sabe quem que a gente é, porque igual tem pessoas que ficam assim, gente, mas eu já fiz um raio-x da pessoa. Tá, mas você já fez o seu raio-x? Você já se pegou e já se conheceu da cabeça aos pés para você ter esse tempo? Porque às vezes a gente fala, né? Eu tenho tempo de conhecer o outro, mas será que eu me conheço de fato? Né? E aí, a gente já tem ali algumas reflexões já para fervilhar aqui na nossa cabeça, para a gente já refletir. E confesso para vocês, com esse tema, né, com todos os outros, eles já chegam já para a gente assim, porque a gente só adianta eles, né? Porque no caso, a gente aqui, né, trabalha para isso, porque nós somos os primeiros a escutar e a estudar e escutar, mentalizar, né, para
Observa aí, você fala, não, e aí, como é que eu vou fazer com essa situação? Como que eu vou fazer? Como eu posso trabalhar isso? E se veio para mim, é porque de fato eu preciso trabalhar em muitas coisas aí em mim. Então vamos lá para as nossas primeiras perguntinhas para a gente refletir juntos. Como poderemos saber para onde vamos e o que queremos de fato da vida, se a gente não sabe quem é? Para onde vou, como estou, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, como é a minha vida para a gente? Por isso que às vezes a ansiedade pega na gente. E pega forte, porque a gente fica aí, qual que é o meu planejamento ali dessa vida, e agora, o que eu tenho que fazer, o que eu não fiz? A gente fica se martirizando. Será que a gente precisa de fato ficar fazendo isso com a gente? Né? Se não aprendemos a lidar com a gente, como a gente pretende lidar com o outro? Se eu não consigo me entender, se eu não sei como é que eu sou, como é que eu vivo ali no dia a dia comigo, como eu vou lidar com a outra pessoa? Como eu vou tratar a outra pessoa? Sendo que eu comigo mesma, eu sou bruta comigo, eu não me trato com carinho, eu me maltrato o tempo todo. Então, vamos refletir aí. Justamente o autoconhecimento vem para isso. Eu vou me autoconhecer, eu vou ver as minhas mazelas, as arestas que eu tenho para parar, justamente para eu conseguir lidar com os outros, com o outro e com as questões dele, né? E aí uma outra questão. Se ainda não conseguimos identificar aqueles pontos fortes que a gente tem, coisas bacanas, mas também temos os pontos fracos, porque nós somos filhos imperfeitos de Papai do Céu e não existe ninguém perfeito na face da terra e a gente erra mesmo, mas a gente pode aceitar também e a gente pode pedir desculpa, pode pedir perdão, né? Mas pedir perdão a gente sabe que não é fácil e que mexe lá no nosso orgulho e aí é algo que
Sebastião. Oi, Né? Sebastião. Ele falou, às vezes me sinto sem saber onde é o meu lugar, sem saber o que fazer. Vou da depressão à euforia em questão de segundos, depois tudo passa. Pois é, Sebastião, é justamente isso, as nossas ansiedades, né? O nosso dia a dia, as coisas que, o nosso cotidiano, como a gente não se conhece, a gente vai tendo aí, olha, essa nossa correria, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Como que vai ser? Como vai daqui pra frente? Não, gente, não é pra gente viver um dia de cada vez, dar o seu dia. Como é que fala essa escritura? Dar ao seu dia é um provérbio, alguma coisa assim. Se alguém souber, coloca aí pra gente. Dar a cada dia o seu, alguma coisa. Não gravei essa coisa não, mas é mais ou menos isso. É a gente viver o hoje, o aqui e agora. Aqui eu fui proposta. Qual é o meu trabalho? No meu trabalho, o que eu faço? O meu serviço, a minha atividade, eu gosto daquilo, por isso que a gente precisa se autoconhecer para saber de fato onde estamos, o que precisamos fazer, se gostamos daquilo que fazemos. E uma coisa interessante, Sebastião, quando vem essas nossas chateações, igual a gente vai, né, da depressão à euforia, se a gente dá conta e se a gente sai dessa situação, porque de fato tem hora que a gente vai se sentir triste, vai se questionar por N coisas, mas tem hora também que a gente vai, não, eu vou viver aqui e vou caminhar. Se a gente consegue sim sair dessa situação, se essa situação não paralisa a gente, bacana, mas se essa situação, essa ansiedade está te paralisando, procure uma ajuda. Com terapia, né? Orientação aqui na casa, meditação, a respiração consciente. Então a gente vai trabalhando tudo isso. As caminhadas, gente, como é gostoso fazer caminhada. Essa semana, e a gente fica feliz nos pequenos feitos. Essa semana, na segunda-feira, como eu tive muito trabalho, por mais que eu tenha saído tarde do meu serviço, é a gente fazer as pequenas coisas pra gente. Eu cheguei em casa e falei assim, eu vou fazer uma caminhada. Eu peguei e fui fazer minha caminhada. E aquilo ali me trouxe uma alegria, que às vezes a gente fala assim, meu Deus, como assim? Fazer uma caminhada? Me trouxe. Eu fui e fiz assim, ó, felizinha. E não é fácil. Tem gente que fala, não, mas uma caminhada, como assim? É só sei lá e fazer. Não, não é fácil. Tem pessoas que têm uma certa facilidade, mas tem pessoas que não. Né? E tá tudo bem, né? Podemos prosseguir? O Sebastião, né, falou que eu acho que é espiritual. Sim. Também pode ser, né, Sebastião? Se é espiritual, vem cá conversar com a gente, né? Pegar um pedido, mas pedido de orientação agora só não tem, né, Eliana? Até o final tem. Até o final tem pedido de orientação. Até dia 12. E eu estava com essa pergunta, fui embora com essa pergunta. Se precisar, venha fazer um pedido de orientação também espiritual. A terapia também é bacana.
É outro comentário de Sebastião. Eu converso durante a noite, mas não sei com quem. Eita, Sebastião, vamos descobrir, né? Estamos aqui para te ajudar também, mas também tem a questão do sonambulismo, né? Tem toda uma questão que a gente pode investigar. É bacana investigar isso, tá? Alice, lá no País das Maravilhas, não sei se todos conhecem, ela chegou e perguntou para o gato assim: pode me dizer qual caminho que eu devo tomar? Aí ele foi e virou para ela e falou assim: ó, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Por isso que precisamos. Não quer dizer que vamos acertar o caminho todas as vezes, mas nós precisamos ser protagonistas da nossa vida, justamente para quê? Ninguém ficar falando assim: olha, faz isso, faz aquilo, você tem que agir assim, você tem que agir assado, né? Mas você ali, ó, agir à sua maneira, não passando por cima de ninguém também, mas sabendo que você tem o seu limite e o seu quadrado, né? Dizendo os sims, dizendo os nãos, não saudáveis, né? Porque é difícil. A gente não, a maioria das vezes a gente só fala sim, 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 mas querendo dizer não. Porque não é fácil também a gente falar não. E quando a gente consegue, ai meu Deus, eu consegui resolver uma situação na minha vida depois de 4 anos, eu fiquei feliz, que aí eu consegui falar: não faça isso, porque isso não está sendo bacana para mim. A pessoa tentando interferir na minha vida, né? E aí eu, depois de 4 anos, eu não consegui falar com a pessoa. Não é fácil, mas consegui também conversar, a pessoa me perguntou e está tudo certo. Mas eu consegui, eu fiquei feliz. E aí, gente, no caso lá da Alice, o gato falou, né? Mas para onde você quer ir, Alice? Aí ela foi e falou para ele: eu nem sei para onde ir. Mas aí o gato foi e falou para ela: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se a gente não sabe onde estou, para onde vou, como estou, qualquer caminho vai servir. Você vai ficar aí desbaratinado e sem saber o que fazer da vida. Então, olha, vamos tentar, não é fácil, mas vamos buscar um foco. O que eu quero? O que eu quero para o meu caminho espiritual? Eu estou gostando disso aqui, eu gosto da doutrina, eu gosto de estudar. O que eu preciso fazer para estar aqui? No meu trabalho, olha, eu trabalho assim, essa é a minha função, esse é o serviço que eu preciso executar. É você ir fazendo essas organizações. Nossa, Diana, mas minha vida, minha cabeça está uma bagunça, eu não consigo. Vamos buscar ajuda. É isso. São coisas e pequenas coisas, pequenos feitos, eles vão nos ajudando no dia a dia. A gente não precisa embolar, bagunçar tudo. Tem hora que as coisas bagunçam, embolam. Como é que a gente pode desembolar? Parar, respirar, né? Refletir sobre aquilo. E aí? O que eu posso fazer? Mas a gente gosta de gastar energia, muita, né? Com coisas que às vezes não merecem a nossa energia. Tem questões? Então é isso. A gente precisa saber para onde a gente vai. Se não me engano, se eu estiver falando errado, me corrija. Mas Sócrates, ele fala: só sei que nada sei, um negócio assim. E aí ele foi e tomou lá um veneno porque ele não queria viver a vida sem os questionamentos. Ele queria questionar as coisas, né? Mas aí ele foi e falou assim: não, eu prefiro a morte do que viver sem perguntar as coisas. Só que não, a gente tem o direito de perguntar e questionar tudo a todos, né? A gente não precisa de desencarnar só quando o Papai do Céu chamar. Então a gente está aqui nessa terra
eu amo isso aqui, ó, há tesouro escondido lá no universo do nosso mundo íntimo, que é a centelha divina. Eu não me canso de falar isso aqui. Nós somos centelhas divinas, nós somos partículas de Papai do Céu. Então a gente tem sim uma coisa muito bacana aqui dentro, guardada lá no nosso escondidinho, né? E essa centelha divina, ela habita em nós, esperando ser descoberta, porque nós temos valores riquíssimos dentro da gente. Trabalhada e amada como toda criatura de Deus merece ser. Todos nós. Não adianta falar, mas eu sou ateu, mas eu não acredito nessas coisas, não sei o quê. Não adianta. A gente está em maior ou menor grau, a gente está evoluindo. A gente veio aqui hoje com a nossa proposta reencarnatória, quer queira ou não, né? Nós temos aí a doutrina espírita como a nossa fé, que é uma fé raciocinada, ela não é cega. A gente pode perguntar, porque, né, quando a gente é criança, a gente pergunta por quê, por quê, por quê? Aí com o tempo a gente vai perdendo as nossas perguntas, a gente vai deixando de fazer os nossos questionamentos por vergonha, por timidez, ou por achar que é uma pergunta óbvia. Ah, mas isso é óbvio. Não, gente. As coisas estão aí para serem vividas, para serem questionadas, né? E a gente não precisa ficar sofrendo. A gente pode sim descobrir as coisas. Ninguém sabe mais do que ninguém, a não ser, não é a não ser. Tem uns que vão lá, estudam mais, né? E ficam sabedores aí de outras coisas, mas o conhecimento está aí para todo mundo. Todo mundo que quiser, o conhecimento está aí. Basta a gente querer, né? Olha que bacana isso. Sejamos tão curiosos por nós mesmos, aquela questão lá no raio-x que eu falei lá no início, no raio-x dos outros, que a gente vê os outros, né? Mas precisamos fazer ao nosso. Sejamos tão curiosos por nós mesmos quanto temos sido em relação à vida alheia, porque a gente é bem curioso em relação à vida alheia. De preferência, a cada dia, gastemos mais tempo investigando aqui, ó, a nós mesmos e deixando de lado aquilo que somente diz respeito ao outro. Porque a gente perde muito tempo pesquisando a vida do outro, sabendo a vida do outro, fofocando a vida do outro. Não é fácil não, gente. A gente cai direto nas fofoquinhas, nas falácias em relação à vida do outro. Essa semana mesmo eu caí num monte de armadilha. Todos nós caímos. Todos. Aí tem gente que chega, quando chega em ouvidos inteligentes, acabou. Aí você vai fazer a reflexão, não de fato. E aí você fala assim, Papai do Céu, peraí, vamos fazer um exercício aqui, olha. A minha vida cabe a mim e eu faço esse exercício aqui. A minha vida cabe a mim, a vida do outro cabe a outro. Se ele quiser compartilhar algo pessoal dele comigo, o meu ouvido, sendo inteligente, vai ficar ali comigo. Agora, se o outro não quiser compartilhar algo da vida dele, eu não vou ficar querendo fuxicar também e perder o meu tempo fuxicando a vida do outro, né? Há um tempo atrás eu vivi bastante isso. Algumas pessoas, principalmente família está aí, ó, de prontidão para querer fuxicar a vida de todos nós, e é aquela coisa, né? E a gente vem justamente em família para os nossos maiores ajustes, né? Não é à toa que a gente vem em tais famílias. Então, é agradecer mesmo a Deus pela oportunidade de estarmos naquela devida família, porque não é à toa, né? E as famílias estão aí para as situações de intrigas, mas como é que eu posso trabalhar aquilo para eu lidar com aquela situação? Tem as questões também que a gente fala nos afastamentos, porque quando as relações são tóxicas, né? Por mais que estão ali juntos e aquelas pessoas não se dão bem, eu vou ficar vivendo, eu não sou obrigada a conviver com aquele relacionamento tóxico.
né? A gente sai falando e criticando de tudo e todos, mas e a gente? Como que a gente está sendo? Todos nós caímos nessas armadilhas aí. E igual eu falei, quando chega ouvidos inteligentes, aí dá uma travada assim, a gente fala, ó, vamos refletir sobre isso aí. Eu me peguei refletindo a semana inteira também sobre essas questões. Dicas valiosas, né? Reservar espaço no nosso dia. Vamos reservar um espaço no nosso dia. Ah, meu dia tinha que ter 48 horas. Não, gente. Um dia 24 horas para todo mundo. Não vamos querer ser maior que o outro, não. Porque não tem jeito. É 24 horas para todos. E se administrarmos de maneira bacana, de maneira legal, a gente consegue ver um monte de coisa no dia. Isso aí não é, às vezes a gente dá desculpas para coisas que a gente fala assim, meu Deus, é que a gente acha que vai ser difícil, né? Então, em vez até que a gente caia na questão da procrastinação, mas é porque a gente acha que não vai dar conta. Aí entra com uma preguicinha, mas é justamente porque a gente adia as coisas porque a gente acha que não vai dar conta. Mas a partir do momento que a gente pega alguma coisa, pega alguma tarefa para fazer e faz, por mais que não saia do jeito que a gente queria, mas a gente gera na gente assim, um sentimento de alegria, porque aí a gente consegue cumprir. Só que antes disso a gente fica procrastinando porque a gente acha que não vai dar conta, mas a gente dá conta de muita coisa. A gente precisa acreditar mais na gente. Então, para a gente se autoconhecer, para a gente saber quem de fato somos, a gente vai fazendo aí uns exercíciozinhos. Reservar um espaço no nosso dia para o nosso autoconhecimento, que é o nosso objetivo principal, que é a questão do autoconhecimento. Se faça perguntas educadamente, gente, com carinho. Não se trata com maldade, não se trate com maldade, com martírio. Não se faça isso, não se permita. Dialogue consigo e responda para si mesmo. A gente não faz isso com a gente, não. Mas a partir do momento agora que a gente está conversando aqui entre a gente, pode ser que a gente se pegue fazendo essas reflexões. Pode ser. Olha só. Pare e se pergunte, mas eu não vou sentar e vou ficar perdendo esse tempo. Isso aí é um tempo com você, é um autocuidado. Isso não é perda de tempo. A partir do momento que você tem esse olhar para você, se olhe, se perceba, isso não é perda de tempo, né? Você vai lá fazer umas perguntinhas, elas são simples, mas de extrema importância. Quem é você? Quem sou eu? Às vezes a gente pergunta assim, quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Né? Será que a gente sabe responder? Muita gente tem dificuldade. Nas perguntas mesmo que a gente faz de entrevistas de emprego, como é que faz? Como é que chama? Mesmo eu perdi a palavra. Quando a gente chama processo seletivo, que a gente chama várias pessoas, aí a gente faz essas duas perguntas. Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Né? Aí tem gente que fala, eu sou perfeccionista. Perfeccionismo entra na qualidade ou defeito? Eu acho que é um defeito. Defeito, exatamente. E muita gente ainda pensa que é qualidade. Mas perfeito só
fala só dos seus defeitos. Tem gente que equilibra. Então, você vê aí, ó, somos todos iguais, porém diferentes. Tem pessoas que têm uma percepção maior do seu jeito e se conhecem melhor, tem pessoas que nem tanto, né? E aí, olha, do que eu gosto? O que eu gosto de fazer? O que me traz prazer? Eu gosto de assistir uma série, eu gosto de cuidar de plantinhas, eu gosto de cuidar de animais. Tem gente que não gosta, mas gosta de outras coisas. E tá tudo certo, porque a gente é igual, porém diferente. Tem pessoas que gostam de umas coisas, tem pessoas que gostam de outras. E tá tudo certo. E aí existe um respeito. Olha, eu respeito você que gosta de cuidar dos seus pés. E o outro, eu respeito você que não gosta de pés. Tá tudo certo. Mas particularmente falando, quem tem pés tem tudo. Mas quem não gosta, tá tudo certo também. Mas quem tem é mais feliz. Não sei. Mas é. Tá? Só digo que é. Eu sou suspeita para falar, gente. Porque eles trazem muita luz, muita alegria pra gente. E às vezes as pessoas deixam de ter porque acham que vai dar trabalho, entre aspas. E não é. Simplesmente é você cuidar da caixinha de areia, você dar a comidinha, você pôr a aguinha para eles. Simples. E isso é muito pequeno em relação ao que eles retribuem para a gente. Fica a dica. Uma outra pergunta. O que eu não aprecio? O que me faz bem e o que lhe desagrada? O que me faz bem? O que me desagrada? O que me faz bem? Eu escutar uma música, eu conversar, dialogar com alguém que eu gosto, eu ficar aqui quietinho com o meu pet. O que me desagrada? Uma pessoa grosseira, mas aí o problema já é dela. Eu me entender, como é que eu sou ali no meu dia a dia. E tem até um ponto interessante lá do monge do mestre, o monge lá com sua xícarazinha de café, o mestre chegou, estava nele e derrubou o café dele. Aí, derrubou o chá ou o café? Um negócio assim, a história. Derrubou o café. Vamos colocar que derrubou o café. Aí o mestre chegou e perguntou a ele, mas o que é isso que aconteceu? Aí o monge virou para o mestre e falou assim, você veio aqui, esbarrou em mim e derrubou o meu café, não sei o quê. Aí o mestre virou para ele e falou assim, se fosse chá, derrubaria o chá. Eu derrubaria o chá e não o café. A gente, e o monge tinha ficado todo nervoso por causa do mestre fazer isso com ele. Aí o mestre virou e falou, olha, a gente devolve aquilo que a gente está cheio. Caiu no café porque tinha café na sua xícara, mas se fosse chá, seria o chá que ia derrubar. E eu esbarrei em você e eu queria ver o que você ia me devolver. E de fato, o monge ficou bravo com o mestre e quis dar um monte de... E é justamente isso que acontece. Às vezes alguém chega, igual me aconteceu lá na ligação, que a pessoa chegou e perguntou, mas por que você fez isso? Primeiro eu expliquei. Depois eu vi que ele ficou nervoso comigo e eu já fiquei brava com ele. Mas eu poderia também não ter ficado brava. Mas, aprendizado. Né? Uma próxima vez tiver uma solução, ou se a gente tiver uma oportunidade de se encontrar, que primeiro, de acordo com o nosso orgulho e melindres, eu não gostaria de ver esse Senhor por um bom momento. Pois não, Eliana? É um comentário, Sebastião. Mas, infelizmente, o mundo está cheio de pessoas que querem moldar as outras. E se isso fosse possível, seria um desastre. Aceitar o outro como o outro é e viver bem com isso. Exato, Sebastião. É simples assim. A gente aceitar o outro. Que privilégio que a gente tem aqui agora de estar conversando sobre essas questões. E vou te contar uma coisa. Aconteceu uma situação comigo, simplesmente uma pessoa se decepcionou comigo devido à minha escolha. Mas como assim? Se decepcionar comigo?
coisa de algo que eu tive com esse senhor aí no telefone, né? E jamais seremos amigos de nós próprios se não tivermos a humildade suficiente para nos aceitarmos como somos. Porque aí igual tem gente que fala, nossa, Adriana, mas você é tão docinho de boca, eu nunca te vi brava. Ah, meu Deus, nem lembro. Ai, quando eu fico brava, Senhor da glória. Nossa, eu não gosto. Mas tem hora que eu fico brava, tem hora que eu fico chateada. Eu não gosto de ver assim, mas eu não gosto de ver injustiça, eu não consigo lidar com pessoas mal educadas. Eu não saio assim xingando de todos, não. Mas a pessoa veja na minha cara assim, se eu estou bem ou não. Então, se a pessoa olhar para o meu rosto e falar, o que foi, Adriana? Aconteceu alguma situação, alguém chega, fala alguma coisa, se eu não me agradei daquilo ali, se não for legal, só olhe o meu rosto, seja aconteceu alguma situação. Então eu estou procurando, eu quero ainda chegar naquele ponto, que a pessoa vai chegar e esbravejar, que é o que a gente já até falou em palestras aqui, que a gente, às vezes, as brigas que a gente ganha, a gente não leva troféu. As que a gente perde, só outra pessoa fala ali, tudo bem. Tipo assim, você não precisa você vai tentar entender, porque tem gente que fala, eu vou digerir o que a pessoa me falou. Ai, mas tem vezes que não é digestível, eu nem sei se tem essa palavra, não é, né? Não é negócio de você engolir, porque às vezes chega a pessoa, tem pessoa, gente, por isso que a gente precisa trabalhar na gente, tem pessoa, e eu falo no todo, nós, todos nós, às vezes a gente fala, e palavras às vezes doem mais do que a gente chegar e dar um tapa. O tapa vai doer ali, ó, vai dar uma dor, mas vai passar. Às vezes a pessoa fica até lembrando do tapa, mas a palavra, às vezes, que a gente vê, às vezes chega e fala, dói muito mais. Às vezes tira a paz. Se você não entende, então, o processo que as palavras que o outro chega e fala são dele, se às vezes a gente não entende isso, aí é que dói mais ainda, porque aí a pessoa que não entende esse processo de falar, é o outro que chegou, falou essas palavras, chegou, mudou um monte de coisa em mim, mas o problema é dele. A pessoa que não entende isso, que não se conhece a esse ponto, ela vai ficar remoendo aquilo ali no coração dela, vai doer ali uns 5, 10, 15, 20, a vida toda. Sabe? Porque são as más águas, né? As águas paradas. E tem gente que não sabe lidar com esse processo. E aí, a partir do momento que isso fica remoendo na minha cabeça, me paralisa, não me deixa funcionar, eu conheço pessoas que até hoje trazem mágoas de 50 anos atrás. Não conseguiram se desvencilhar. E sofrem com isso até hoje. Nossa, eu lembro que fulano fazia isso comigo. Gente, mas eles já chegaram a ficar até amigos e tal, mas fulano fez isso comigo lá no passado, não sei o quê. Deixa eu lá. Mas não é simples, não é fácil. Mas isso aqui, ó, esse exercício que a gente está falando sobre isso, ajuda a gente a refletir. E não me faz hoje o que eu vivi ontem, o que a palavra que a pessoa falou, vamos deixando lá para trás e vamos caminhando. O autoconhecimento, de acordo com a nossa cultura do autoconhecimento, e a gente não se cansa de frisar isso, ele precisa ser algo prazeroso, porque vai que eu chego aqui e fico aqui, ó, o autoconhecimento, e não traga uma coisa com um diálogo bacana, leve, e com coisas do dia a dia, a gente não vai gravar nem grãozinho de areia. A gente vai falar, nossa, meu Deus, mas eu não entendi nada dessa teoria. Se a gente não fizer essa tratativa aqui, igual a gente faz nos
Que é aquela questão, mas eu sou ruim mesmo, eu não vou melhorar. Mas sim, gente, todos nós. E igual falou lá no outro slide, Onde Vivem os Monstros, tem um filme que chama Onde Vivem os Monstros. Os monstros, eles estão aqui, ó. Não quer dizer que tem aquelas coisas monstruosas, não. Mas a gente descobre que esses monstros também, que estão aqui na cabeça da gente, eles precisam de carinho, eles precisam de afeto, eles precisam de amor, para que eles consigam caminhar, né? E esses monstros, de fato, vivem aqui na nossa mente. A partir do autoconhecimento, a gente entende cada monstrinho, cada necessidade de cada monstrinho da gente. Quem tiver a oportunidade, eu não sei se tem no Netflix, se tem no YouTube, chama Onde Vivem os Monstros. É muito bacana esse filme. O Júnior comentou: aceitar o outro, uma das tarefas mais difíceis de se conquistar. Pois é, Júnior, porque primeiramente a gente precisa se aceitar. Porque o outro, se a gente ficar esperando que o outro faça aquilo que a gente gostaria que ele fizesse e tudo mais, a gente vai ficar paralisado, a gente não vai viver a nossa caminhada. Então, eu me aceito, eu me entendo, vou viver. Se o outro quiser caminhar comigo, vamos junto. Se o outro precisar de ajuda e pedir, vamos junto. A partir do momento que não está ali, ó, em consonância, não está batendo, peraí, vamos rever, né? Não está
pergunta, olha só, uma pergunta que acalma a gente, traz uma resposta para a gente, né? Qual o objetivo maior de estarmos aqui, agora, neste instante? Todo mundo queria ter essa resposta. Com este corpo, né, de matéria transitória, nessa nova experiência encarnatória, que bonito, né? Aí vem a resposta bonita também. Porque a gente é espírito evolutivo, buscamos a evolução, a melhora e o aprimoramento de tantas imperfeições e de tantos desajustes. Buscamos a vitória de nós mesmos, acaba indo para a gente. Mas a gente não pode parar só nisso, né? Porque, olha só, por mais consoladoras, e aquela pergunta lá, com a sua devida resposta, né? Sejam todas aquelas respostas, faça necessário a gente se perguntar e perguntar mais e mais coisas, né? As perguntas, elas nos trazem um processo assim maravilhoso, porque não é o conhecimento que elucida ali, ó, as nossas questões, e através dessas perguntas, né, a gente passa a refletir melhor, a gente medita sobre as coisas igual esse tempo todo que eu vim trabalhando, vim estudando essa palestra, e eu vim estudando e questionando e refletindo, caindo em algumas pegadinhas, porque a gente acontece isso justamente para ver, ela está estudando sobre isso, então vamos ver se ela vai cair nesse caminho. Não tem jeito, a gente cai, né? E aí a gente viaja lá pelos caminhos da nossa alma, porque é justamente isso, para a gente de fato saber quem a gente é. A gente precisa fazer essa viagem. Quem é de fato a Adriana? A Adriana é docinho de coco, nossa, mas a Adriana também tem um azedinho. Mas eu busco, assim, eu falo, né, graças a Deus, nesse mundo atual, eu acho que no plano atual, eu só tenho a agradecer ao Senhor. Muita coisa eu aprendi, mas ainda tenho que aprender muita coisa ainda, sabe? Vamos lá, e para a gente se conhecer, né, é preciso a gente subir, rolar muitas pedras, é necessária a fé, muita fé mesmo, que é aquela que começa no grãozinho de mostarda, você põe lá, cresce aquele pé enorme, né? E aí, sem deixar de perceber e assimilar que a fé em Deus não pode substituir a fé em nós. Não substitui. Eu tenho fé em Deus e eu preciso acreditar em mim também, que eu serei uma pessoa melhor aí, que eu vou conseguir brilhar no meu dia a dia nesse plano aqui e agora, né? E aí tem uma frase aqui de Damares Esther Almas que fala que é um grande desafio a gente descobrir
primeiramente por essa oportunidade e que Papai do Céu nos abençoe